Boa noite, professor. Meu nome é Júlia Rodrigues Alves Pombo, meu RA é 11018915. Hoje é dia 14 de junho de 2021, podemos ver a data também aqui embaixo no computador. O QR Code de autenticação, dessa vez, aparece a frase Sapere Aude. Bom, vamos lá. Atividade 5, ela tem dois tópicos, né? O primeiro deles é elaborar o roteiro de fabricação da peça do slide 23, da aula 5, ou seja, essa peça daqui, que consta no PDF das aulas, bem como explicar como funciona o sistema KPP por recuperação, sendo que ele pode ser tanto por recuperação, né? Tem dois tipos, por recuperação ou por geração, sistemas geradores. Bom, partindo para o primeiro tópico, nós temos o plano de processo daquela peça. Então, temos aqui, ó, o código da peça, né, o título dela, revisão, página, as dimensões dela bruta. Então, ela bruta tem 50 mm por 75 mm por 15 mm. Ela, após o processo de fresamento, ela vai ter 45 mm por 70 por 10. Também é possível observar essas medidas aqui nesse desenho fornecido. E o material, que é o aço 1045. Primeiro passo, então, é fresar a face frontal com sobremetal de meio milímetro. Então, a gente deixa esse meio milímetro para dar o acabamento depois, usando uma fresa de topo reto de diâmetro de 25 milímetros. Então, ele vai vir, vai desbastar toda essa face aqui, primeiro toda essa face. Aí, a segunda parte é fresar a face posterior. Então, é fazer esse mesmo processo, só que na face que está atrás aqui do desenho. E, por fim, no final desse processo, o que a gente vai garantir? Que essa espessura aqui vai chegar nos 10 milímetros. Ela era de 15 milímetros e vai para 10. Próximo passo. Fresar a lateral direita com sobremetal de meio milímetro. A mesma coisa. Então, fresamos primeiro essa lateral aqui e depois a mesma coisa do outro lado. Dessa forma, a gente garante essa medida aqui, de 70 milímetros, que antes era 75. Próximo passo, então, fresar a lateral direita e esquerda, tá bom. Depois a gente vai fresar a superfície superior e depois a superfície inferior, então a mesma coisa. Vamos fresar essa superfície aqui e depois a superfície abaixo dela com o mesmo tamanho. Dessa forma, a gente garante essa medida aqui de 45 milímetros, que antes era na peça bruta 50. Depois, o próximo passo é fazer as cavidades. Então, tanto a cavidade do losango quanto a cavidade do círculo. Então, primeiro a do losango, também fazemos deixando o sobremetal de meio milímetro para acabamento. E aí, depois faz o fresamento de novo para assegurar que vai ter um desvio muito pequeno, de 0,1 milímetro, muito pequenininho. Então, dá para perceber aqui, ó. Fazemos o losango e depois da mesma forma fresar a cavidade do círculo com sobremetal. Importante, a fresa para a cavidade do losango e do círculo tem que ser de topo reto e de 3 milímetros. Por quê? Porque temos aqui essas medidas. A medida aqui, ó, que é de 3 milímetros. Então, temos que seguir exatamente essa medida para não ficar uma canaleta menor nem maior do que o desenho pede. Importante que eu esqueci. Aqui, para as outras partes que eu mostrei, tanto a lateral direita e esquerda quanto a superfície... Então, essa lateral direita e a lateral esquerda e aqui a superfície superior e a superfície inferior, eu diminuí um pouquinho o tamanho da fresa. Então, para essa face, eu usei uma fresa de 25, porque era uma face bem grande, de 25 milímetros, né? Para essas outras
o contorno aqui, eu usei uma fresa menor, não precisava de tudo isso, então usei uma fresa de topo reto de 15 milímetros. E é isso, após isso, chegamos ao desenho esperado aqui. Agora, a segunda parte dessa atividade é mostrar como funciona o sistema CAPP por recuperação. Então, ele se baseia em utilizar códigos que mapeiam a informação da peça e fornecer uma sugestão de plano padrão que, ao final, requerem supervisões para os diferentes tipos de peças. Então, observando o fluxograma, primeiro, é necessário obter o código da peça. Assim, ele busca o arquivo dentro daquela família de peças, né, num banco de dados. Então, ele traz um arquivo da família de peças parecidas. Depois, recupera o plano padrão do processo. Então, é gerado um arquivo do plano de processo padrão para aquela família. E aí, depois, o engenheiro tem que vir editar o plano existente ou até escrever um novo plano se não tiver nenhuma peça similar naquele banco de dados. Por fim, rodar formatador do plano do processo. Nesse caso, se o engenheiro escrever um novo plano, ele também salva esse programa de aplicação no banco de dados para ter futuramente para novas peças, né, daquela mesma família. E por fim, o plano do processo, é possível gerar essa mesma planilha aqui que fizemos na primeira parte dessa atividade. Então, no fim desse sistema por recuperação, a gente obtém o plano do processo, que é essa tabelinha aqui. É isso, professor. Obrigada, boa noite.